De grande alegria estarmos aqui nesta noite. Nossa primeira vigília aqui na Gamantina, e eu muito me alegrei com o convite, viu, pastor Jéssica? Agradeço pelo convite, agradeço ao pastor Esteu pela permissão de estarmos aqui nesta noite, incumbidos de trazer a mensagem. E eu confesso que de terça-feira retrasada que você me convidou, até hoje foi uma briga tremenda, eu e o Espírito Santo de Deus. Porque, pastor Esteu, eu tenho uma mensagem que Deus me deu já há um bom tempo, e eu nunca tive cuidado de pregar. E quando o pastor Gelson me convidou, como eu falei, eu vou pregar essa mensagem. Mas o Espírito Santo falou que não, que era para a gente falar um pouquinho de tudo que ele já fez na nossa vida. É vigília de adoração, é vigília de nós nos alegrarmos pelas coisas que Deus já fez em nossas vidas. E eu quero, como texto base nesta noite aí com a igreja, no Salmo de número 126, a partir do verso 1. Depois daremos ênfase no verso 3. Mas vamos ler o Salmo 126, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Com ênfase no verso 3, diz assim: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O tema dessa mensagem é o seguinte: grandes coisas fez o Senhor, mas se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Amém? Feche os seus olhos. Altíssimo e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi o Senhor que deu esta palavra. Então, quando eu tiver neste momento o coração quebrantado, contrito e receptivo ao ouvir a sua voz, vai de encontro a este coração, como um bálsamo suave, como um refrigério, trazendo paz, trazendo amor, trazendo bondade nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Para quem já ouviu eu trazer alguma mensagem, esse não é a mensagem que eu gosto de trazer. As minhas mensagens são tanto quanto cristocêntricas. Eu gosto de falar da cruz. Eu cresci ouvindo a cruz, e acredito que só a cruz pode libertar. Mas nesta madrugada nós escolhemos estar aqui, lutando contra o sono, lutando contra os afazeres. E não é fácil estar aqui, mas é porque o amor de Cristo vale mais do que o nosso sono, vale mais do que o nosso descanso, vale mais do que o conforto do nosso lar. Quando a cidade se cala, a igreja sussurra que Ele é digno. E essa é a canção da vigília nessa noite: adorar enquanto muitos dormem. Vigiar, porque o nosso Deus não dorme e nem cochila. Buscar, porque aquele que se deixa achar, porque é aquele que busca de madrugada. O Salmo 126, amados, ele é uma fotografia de um povo que atravessou em lágrimas, e mesmo assim
não largou a semente. Percebam, a Bíblia é enfática em dizer: choraram semeando, mas só que eles colheram sorrindo. Grandes coisas fez o Senhor por eles, e eles se alegraram por isso. Não é diferente de nós aqui nessa noite. Percebam, primeiro nós trazemos à memória o que Deus fez. Depois, a memória acende a esperança, porque Ele ainda fará. E assim que a adoração nasce, da lembrança do caráter de Deus e dos seus feitos em nossas vidas. Eu não sei, mas Deus sabe. E talvez para você essa semana tenha sido um tanto quanto difícil. Hoje já é praticamente sábado. Eu não sei o que você passou, as lutas que você enfrentou, mas a vigília é o lugar onde o coração pode dizer, como Jeremias disse: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Hoje nós vamos fazer exatamente isso. Nós vamos lembrar, e eu vou te ajudar com isso. Lembrar que Deus abriu portas quando não havia saída. Lembrar que Ele curou quando o laudo dizia: é impossível. Lembrar que Ele guardou a vida quando a morte bateu a porta. Lembrar que mesmo nos processos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para que a nossa adoração não fique só em palavras bonitas, eu quero ler nesta madrugada, neste começo de madrugada, palavra e testemunho. Porque testemunho ele não exalta o homem. O pastor Gerson já veio falando aqui com toda humildade o testemunho. Testemunho não é para exaltar o homem. Testemunho é para apontar para o Deus que pode todas as coisas na vida da igreja. Enquanto ouvimos a Escritura, relembramos o que Ele já fez, e que o Espírito Santo reacenda em nós essa convicção: se Ele fez, Ele pode fazer de novo. Então, antes de qualquer pedido nesta noite, vamos começar com gratidão. Eu quero encerrar essa introdução antes de começar a palavra, você repetindo assim comigo: grandes coisas fez o Senhor por nós. Vamos lá? Grandes coisas fez o Senhor por nós. E complementa assim, e Ele ainda fará. E Ele ainda fará. E Ele ainda fará. E Ele ainda fará. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir em sua vida. Indo à palavra, em João 11:25, a Bíblia vem nos enfatizando da seguinte forma. Cristo vem dizendo da seguinte forma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meus irmãos, Jesus não disse apenas que dá vida. Ele disse: eu sou a vida. Assim como Deus apareceu para Moisés e disse: eu sou o que sou. Ele disse: eu sou a vida. Isso significa que onde Ele chega, a morte perde espaço. Significa que onde Ele pisa, diagnósticos caem por terra. Onde Ele fala, aquilo que estava morto tem que se levantar. E a história de Lázaro é um retrato fiel a isso. 4 dias no túmulo, as esperanças já tinham se esvaído. O cheiro da morte já impregnava aquela sepultura. A sentença já estava decretada. Mas bastou uma palavra: Lázaro, venha para fora. E aquilo que era impossível aconteceu diante dos olhos de todos. Deixa eu te dizer, quando Jesus está presente, a última palavra nunca é do médico, nem da circunstância, nem do inimigo. A última palavra é dele. Escute, o ano era 1998. Nós atravessávamos uma crise sem precedentes.
O meu pai estava desempregado, as coisas estavam difíceis em casa, nós morávamos em uma casa onde a janela era tapada com plástico, a porta era um madeirite que meu pai escorava todas as noites. Mas mesmo em meio a todas as circunstâncias adversas, a minha mãe, ela sempre perseverou na oração e nos ensinou a fazer o mesmo. Mesmo em meio ao deserto, ela nos ensinou que é no deserto que Deus faz brotar água rocha. E foi diante dessas circunstâncias adversas, diante dessas situações nada favoráveis, que nasce o meu irmão Davi. Não teria um momento pior para ele nascer, financeiramente falando. E quando ele nasce, alguns meses depois, algum tempo depois, de tanto a minha mãe levar ele ao médico, descobre que ele tinha uma má formação congênita. Ele nasceu sem o reto. Aquela parte final do intestino ele não tinha. Então ele não podia evacuar. Ele não podia fazer cocô. A cidade que nós morávamos chama-se Iguatemi, uma pequena cidade de 10 mil habitantes no sul de Mato Grosso do Sul, onde a tecnologia e os avanços demoram para chegar. E de igual forma é assim na saúde, poucos recursos. E a saída para aquilo foi encaminhar ele para a capital do estado, para Campo Grande, para que lá talvez ele pudesse ter uma esperança de sobrevivência na capital. E lá vai minha mãe, que era mulher de coque, do ciclo de oração, fez as malas, com meu irmão no colo, e embarcou para Campo Grande, apenas com uma carta que a prefeitura tinha dito que arcaria com os custos, pois o tratamento no Mato Grosso do Sul era particular. Quando ela chega naquele hospital, na cidade de Campo Grande, apresenta aquela carta para a médica, de que a prefeitura iria arcar os custos. A médica friamente olha e diz: olha, eu não gastei muito dinheiro na minha faculdade para eu não ter que depender de promessas de prefeitura. Por seu filho ser operado, o pagamento tem que ser ajeitado. A minha mãe sai do hospital com meu irmão chorando, porque a dor era contínua, e volta para casa. A esperança era daquela casa que tínhamos, essa casa que eu acabei de descrever, para talvez tentar custear o tratamento. Mas só que nós servimos um Deus das causas impossíveis. Nós servimos um Deus das causas improváveis, um Deus que abre porta onde não há porta. E foi no meio de toda essa circunstância que o meu tio liga, da cidade de Curitiba, 900 quilômetros de distância, dizendo que havia conversado com alguns amigos e tinha conseguido uma vaga de consulta para ele no Hospital Pequeno Príncipe, na cidade de Curitiba. Para quem não sabe, o Hospital Pequeno Príncipe é a maior referência pediátrica na América Latina. São 20 andares de atendimento pediátrico. E para lá foi o meu irmão. Chegando lá, as vagas seriam só para depois de 3 meses. Mas como eu disse, o Deus que abre porta onde não há porta, encaminhou, e tudo se abriu de forma rápida. E ali se iniciava um tratamento de quase 2 anos. E o melhor,
tudo de forma gratuita, porque Deus é fiel para Passou-se a primeira cirurgia para retirada da colostomia, passou-se a segunda cirurgia, e os dias foram passando, os meses foram passando. Meu pai e a minha mãe praticamente estavam morando em Curitiba. E lembro do pastor Aristeu, numa noite de Santa Ceia, na cidade de Guatemi, onde nós morávamos, a igreja lotada. O pastor falou assim: a oferta de hoje à noite vai ser destinada a uma Giovanete e ao Darco Pequeno Davi. Naquele dia eu não tenho nem 5 reais de oferta. O tesoureiro foi entregar para minha mãe aquela oferta e falou: Giovanete, eu estou com vergonha de entregar para a senhora, porque nunca aconteceu isso na nossa igreja. Mas só que nós sabia ele que o nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. O nosso Deus não divide a glória dele com ninguém. Era necessário, era visto acontecer para ninguém bater no peito e falar: aconteceu porque foi eu que ajudei. Aconteceu porque ele quis que acontecesse. Meu pai arrumou um serviço, porque quando eu falo que Deus cuida dos detalhes, ele cuida dos detalhes. Meu pai arrumou um serviço ali enquanto estava em Curitiba, e o encarregado dele, o pastor Aristeu, quando ele não podia ir no serviço por conta que tinha que acompanhar o irmão no hospital, ele batia o ponto para ele não perder o dia e não descontar o salário dele no final do mês. E assim foi, Deus cuidando dos detalhes. A igreja de Curitiba alugou uma casinha para eles, mobiliou, deu toda a alimentação enquanto eles estiveram ali. E Deus foi cuidando dos detalhes. Até que chegou a terceira cirurgia. Quando chega a terceira cirurgia, ele sai da sala de cirurgia para a UTI. Os médicos chegam da minha mãe e falam: olha, tudo que estava ao alcance da medicina foi feito. Não há nada mais que nós precisamos fazer. O seu filho está desenganado aqui na terra. Se a senhora quiser entrar lá na UTI, tirar uma foto para guardar de recordação, pode ir lá despedir do seu filho, porque provavelmente nesta noite ele não vai passar. E se foi, não foi. Naquela época, aquelas máquinas de revelar, foi lá, tirou uma foto dele naquele berço de UTI. E isso já era quase 7 horas da noite, num sábado. E ele não tinha respostas vitais. A única coisa que identificava, além das máquinas que ele estava vivo, era um pequeno gemido que ele emitia. E a minha mãe, ela dobra o joelho na beira daquele berço e fala: Senhor, aqui são quase 8 da noite, é quase 7 horas do Mato Grosso do Sul, hoje é sábado à noite, culto dos filhos de oração. Eu sei que as irmãs estão lá de joelho neste momento para começar o culto. E eu aqui também estou. Mas faça a sua vontade agora. Se for para o Senhor curar, que cure agora. Se for para o Senhor levar, que leve agora. Mas não deixe mais um Deus sofrer. E ela, de olhos fechados, chorando na beira do berço, ela escutou que o gemido foi sumindo, até parar. E ela falou: olha, Deus está levando o meu filho neste momento. E sai do quarto, chorando, vai para o corredor, e passado algum tempo, a junta médica passou visitando, e ele sai desesperado atrás da minha mãe, querendo saber o que ela tinha feito com o filho dela, com o pequeno Davi. E ela, sem entender o que eles estavam perguntando, o que ela tinha feito, o que ela tinha dado para ele, porque todos os sinais vitais deles haviam recobrado. A resposta à cirurgia
estava fazendo efeito. A resposta ao tratamento estava surtindo efeito. Isso era um sábado. Na segunda-feira, para a honra e glória do Senhor, o pequeno Davi recebeu a alta. Hoje, 25 anos depois, ele com 27 anos de idade, é um pai de família, trabalhador, servo de Deus e musicista na casa do Pai, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe o que isso nos mostra, igreja? Que Jesus continua sendo a ressurreição e a vida, que Ele não mudou. O mesmo Deus que chamou Lázaro para fora do túmulo, que sustentou meu irmão até hoje. Talvez você esteja aqui olhando para uma situação sem saída. Pode ser uma enfermidade, pode ser um filho perdido, pode ser um casamento desgastado. Parece que não há mais esperança. Mas enquanto houver Deus na sua vida, haverá possibilidade. Enquanto houver Jesus, haverá vida. Por isso, irmãos, se tem algo que parece muito na sua vida, declare pela fé nesta madrugada: Jesus, Tu és a ressurreição e a vida sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre a minha história. A sua história não está findada, porque Cristo continua escrevendo uma nova página de vitória na sua vida. Continuando com a palavra, em Isaías, capítulo 53, versos 4 e 5, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E continua. Mas eu quero enfatizar aqui, porque a cruz ela não fala somente de perdão, mas ela fala também de cura. Jesus, Ele apenas não carregou os nossos pecados, Ele também levou as nossas dores, Ele levou as nossas enfermidades, as nossas angústias, as nossas opressões. O Calvário é a prova de que Deus não fica indiferente ao sofrimento humano. O Calvário é a prova que Deus não fica de indiferente àquele que busca. O Calvário é a prova que Deus não fica indiferente daquele que dobra o seu joelho e ora. Quantas vezes nós ouvimos: não há mais o que fazer, agora é só esperar. Esse é o limite da ciência, esse é o limite do homem, mas esse não é o limite de Deus, porque quando os médicos dizem fim, o céu escreve recomeço. Quando a medicina assina é incurável, Jesus assina embaixo: eu sou o Senhor que te sara. E escute bem, que eu quero compartilhar mais um testemunho com vocês. Como eu disse, é palavra e testemunho, pastor Gerson. Foi o Senhor que convidou. Meu pai sempre foi um homem trabalhador. Como eu disse, mesmo quando ele estava em Curitiba, ele sempre procurou um meio de sustentar a família. Eu nunca vi meu pai parar. Mesmo quando desempregado, eu nunca vi ele levantar mais do que 6 horas da manhã. Nunca vi. Ele sempre foi assim, um homem simples, um homem trabalhador, mas um homem temente a Deus. Sabe, daqueles homens que não medem esforços para sustentar a família e servir ao Senhor com alegria. O prazer dele era: alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele recitava isso praticamente todos os cultos, quando a gente era pequeno e ia para a igreja. Mas só que um dia ele começou a sentir alguns sintomas estranhos. Mas só que um dia ele começou a sentir dores na garganta. Mas só que um dia ele começou a sentir dificuldade para engolir. A voz que antes esbravejava agora começou a ficar enfraquecida. E a gente faz o que nesses momentos? Procura um médico. E o diagnóstico não foi dos melhores. Não foi daquele que uma família gosta de ouvir. O diagnóstico foi: ele está com 2 tumores na garganta. Vamos ter que encaminhar para o setor de oncologia em Cascavel. Eu lembro que na época eu morava
morava em outra cidade, assim como nosso pastor Kels, eu também trabalhava na usina no período da noite. E eu lembro que eu ia para trás daqueles montes de torta, daquele pátio de compostagem, onde ninguém estava vendo, aquele escuro, e eu começava a chorar aos pés do Senhor. Eu falava, por quê? Por quê? Por quê? Intervenha, Pai, intervenha. Porque a recomendação do médico era começar imediatamente o tratamento. E ali, pelas madrugadas, eu falava, Senhor, a gente não aceita isso. Não dá para aceitar. Porque um homem que sempre foi temente a Deus, que sempre criou os filhos na casa do Senhor, que sempre nos ensinou o bem, não pode terminar assim. Esse homem não pode. Não pode, Pai, fazer alguma coisa. Só que eu não sabia que enquanto eu chorava, atrás daqueles montes de torta, Deus estava mudando um laudo lá em Cascavel. Tendo passado o tempo que tinha sido pedido pelo médico, ele volta a Cascavel para iniciar o tratamento e é refeito toda uma bateria de exames antes de iniciar o tratamento de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, o que fosse necessário. E nesse momento, os médicos ficaram sem entender. Não havia explicação, não havia lógica. Porque os dois tumores que estavam na garganta dele, os dois tumores que a tomografia detectou, os dois tumores que o laudo tinha falado que estavam ali, agora tinha desaparecido completamente para a glória do Senhor. E hoje o meu pai está vivo, o pastor Renato conheceu ele, veio aqui na Tarde da Bênção. Hoje meu pai está vivo, está com saúde, porque Deus ouviu a oração feita no meio da noite. Percebam, amados, percebam, a presença de Jesus não apenas alivia sintomas, mas ela remove a raiz da enfermidade. É quando algo some na presença de Jesus, isso não é coincidência, isso se chama milagre. Talvez aqui tenha alguém com algum diagnóstico pesado, com alguma causa que parece improvável, impossível. Talvez você esteja lutando com dores que ninguém vê, sejam dores da alma, sejam dores do corpo, sejam dores espirituais, talvez até dependa de remédios para continuar em pé. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro, Ele continua sendo Jeová Rafa, Ele continua sendo o Senhor que cura. Se Ele fez na vida do meu pai, Ele também pode fazer na sua vida. Continuando na palavra, agora em Mateus capítulo 18, versículo 3, Cristo vem dizendo da seguinte forma: se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Peraí, Tiago, você está fugindo do foco da pregação. Não estou. Segura aí. Jesus nos ensinou algo poderoso. A fé não é complicada. Somos nós que complicamos tudo. Nós que queremos fazer do nosso jeito, nós que queremos complicar o agir de Deus, nós que queremos complicar o jeito que Deus opera, nós que queremos complicar o jeito que Deus faz milagres. Mas a fé é descomplicada. Nós adultos, muitas das vezes, nós queremos calcular tudo, racionalizar tudo, pensar em tudo, mas só que uma criança, ela não faz isso. Percebam, quem é pai aqui sabe disso. Se o pai dizer alguma coisa para o filho, está falado. Se uma mãe prometer alguma coisa para o filho, está prometido. Na cabeça dele, aquilo é verdade e basta. E Jesus disse nessa passagem em Mateus: se vocês não se tornarem como crianças, não vão entrar no reino dos céus. Ou seja, a chave está na simplicidade da fé. Não é a eloquência da oração, não é as palavras difíceis, não é o tamanho das palavras que você
enquanto ora, é o que toca o coração de Deus, é a confiança genuína quando você ora. E aqui vai o terceiro testemunho hoje. Acredito que todos os que estão aqui conheçam a minha mãe. A minha mãe, para nós, é o nosso maior porto seguro. É a verdadeira serva de Deus. Diante de todas as adversidades, eu nunca vi a minha mãe murmurar. Mas em todo tempo ela fala: Deus é fiel. O carro fundo de motor, Deus é fiel. Falta comida na mesa, Deus é fiel. As enfermidades chegam, Deus é fiel. Aquele joelho calejado, eu sempre vi Deus minha mãe andando pelas madrugadas. Eu sempre vi ela intercedendo por pessoas que ela sequer conhecia. Sempre foi uma mantenedora da obra missionária. Sempre foi perseverante em oração. Sempre foi dedicada na obra. Sempre foi. Sempre. Mas após um acidente que ela teve, trabalhando, ela foi acometida de uma doença degenerativa na coluna cervical. As vértebras e as cartilagens, elas começaram a se esfarelar, assim como se esfarelam no seu corpo. No momento mais crítico da doença, ela mal conseguia andar. Minha esposa pegou um pouquinho ainda nessa fase. Para ela se levantar de uma cadeira, era com muito esforço, com muito cuidado, com muito jeito, porque a dor era imensa. A irmã Silvia trabalha com enfermagem, ela sugeriu ao médico começar a tomar oxicodona, para ver se aliviava um pouco da dor, porque ela vivia à base de analgésicos fortes, mas só que nada tirava aquela dor. Nada. E dói demais você vê aquela mulher que sempre intercedeu pelos outros, agora é limitada, sofrendo dia e noite. E você olha e fala: Pai, faz o milagre, Pai, cura, Pai, faça alguma coisa. O Senhor sabe que essa mulher já fez para o reino. Cura, cura, cura. E a oração bate e volta. E você começa a não entender os propósitos de Deus. Mas eu digo para você nessa madrugada: Deus tem maneiras surpreendentes de agir. Glória a Deus. Um dia, a minha sobrinha, a netinha dela, com 4 anos de idade, a pequena Helena, crente assembleiana, eu quero que um dia ela venha aqui, e se ela vier, eu pedir uma oportunidade, viu, pastor Estão? Crente assembleiana, com 4 anos de idade, chegou perto da minha mãe, ela deitada, com dor, mal podia se mexer. Ela falou assim: Vó, a senhora acredita que Deus pode te curar? Eu não ia contradizer uma neta, e jamais ia contradizer, porque ela sabia que Deus podia todas as coisas. E responde: acredito. E ela fala: então, vó, eu posso orar por você? E naquele instante, com palavras simples, com uma oração curtinha, sem palavras rebuscadas, sem frases ensaiadas, mas uma oração pura, uma oração sincera, saiu do coração de uma criança. Ali, instantaneamente, aconteceu um milagre. A intercessora que tantas vezes orou pelos outros, agora foi alcançada por uma oração de uma criança. Naquele mesmo dia, a minha mãe nunca mais tomou sequer um remédio, nunca mais sentiu dores terríveis, voltou a andar novamente, voltou a trabalhar e voltou a viver com alegria. E esse milagre nos ensinou que a fé simples de
aprendemos aqui. Às vezes nós estamos sobrecarregados, às vezes nós mal conseguimos orar, às vezes nós estamos orando há anos por algo, com lágrimas, com pedidos desesperados, e parece que nada muda. Mas aí vem uma criança com uma oração simples, pura, e o céu se move. Talvez a sua oração ela esteja ficando pesada, talvez você já não tenha mais palavras, apenas cansaços e dúvidas, mas hoje o Espírito Santo está dizendo: volte à simplicidade da fé, volte à simplicidade da fé, creia como uma criança, confie como uma criança, porque se o Pai prometeu, Ele é fiel para cumprir. Continuando, esse relógio não para, viu, pastor Gerson? Meu Jesus. No Salmo 118, verso 17, a palavra vem gritando de uma forma muito forte. 118, verso 7, vem dizendo: não, 17 melhor dizendo, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Escute, a morte é o maior medo da humanidade. Sim ou não? Não sejam ignorantes de dizer que não. Mesmo tendo certeza da salvação, a gente fala: Senhor, adia um pouquinho mais. A morte é o maior medo da humanidade, e o inimigo ele sabe disso. E muitas vezes ele tenta usar esse medo para nos paralisar na nossa caminhada da fé. Mas a Bíblia nos lembra que quem tem a última palavra sobre a vida não é a enfermidade, não é o acidente, não é o diabo, é Deus. Porque Paulo vem declarando em 2 Coríntios 1:10 da seguinte forma: Ele nos livrou de tão grande morte, Ele livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. O que Paulo está dizendo nessa passagem? Que Deus já nos livrou no passado, continua nos livrando hoje e ainda nos livrará no futuro. Se estamos vivos, é porque existe propósito. A vida que temos não é acaso, não é sorte, é misericórdia divina. Aguente mais um pouquinho que eu vou caminhando no final. Segura o sono, porque aqui eu quero contar um testemunho, onde eu sou o testemunho vivo de que o nosso Deus tem a última palavra. Amados, certa feita, ano 2017, 2018, começou uma dor abdominal muito forte. Eu morava em Rio Brilhante na época, ali perto de Dourados. E eu ia no médico, o médico falava: não, isso é cólica intestinal, isso é intoxicação alimentar, todo mundo busca o pão que passa, vai tomando isso aqui que passa, tá. Só que os dias foram passando e a dor foi aumentando. A ponto de que chegou um certo dia, a minha mãe coloca no carro e fala: olha, eu vou te levar ao hospital porque isso não é normal, já tem praticamente uma semana que você está assim. Eu chego no hospital, o médico plantonista: não, isso não é nada, eu vou internar ele, vou dar uma desculpa na veia e logo vai passar. Isso era uma sexta-feira. No sábado à noite ele estava internado, foi trocado o plantão, um outro médico passa no meu quarto, faz aquele exame de apertar. Quando ele dá aquela apertada, ele fala: é apêndice. Só que o problema não era apêndice com apendicite, não era apêndice inflamada, era apêndice que já tinha se curado há alguns dias. Mas só que era sábado à noite. No domingo não tinha negócio. Ô Jesus, me ajuda, aquele negócio de fazer ultrassom no hospital. Tinha que esperar na segunda-feira cedo para fazer
num consultório particular. E quando o médico faz aquela ultrassonografia, só via líquido. Líquido aqui, líquido aqui, líquido ali. Só tinha líquidos para lá. A infecção já tinha se generalizado pelo abdômen, comprometendo o fígado, comprometendo parte do intestino. E aí resolveram mandar eu vagar zero para Dourados, que era a referência. Eu chego lá, os médicos daquele hospital olham para minha mãe, que foi me acompanhando, e falam: nós somos médicos, nós somos cirurgiões, nós não somos divindades para ressuscitar seu filho. A gente não vai operar ele. Se a senhora quiser que a gente opere ele, corte ele, a senhora sim um termo de responsabilidade. Porque dessa forma, a gente não vai operar não. Ela, sem saída, não tem o que fazer. Assim eu tenho de responsabilidade. Vai por tudo ou nada. Eu vou passar lá de cirurgia. O médico que me operou, quando eu falo que eu estudo nos detalhes, era simplesmente o diretor clínico do Hospital da Vida, o chefão dos médicos. Ele chama minha mãe e fala assim: olha, entra aqui na sala de cirurgia para você ouvir o convite, porque as chances dele são mínimas. Se ele sair da cirurgia, se ele resistir à cirurgia, porque a infecção já está muito avançada, provavelmente ele vai para a UTI. Pelo menos 3 semanas, pelo menos 21 dias ele vai ficar na UTI. E assim foi. Minha mãe foi lá, me visitou, fez uma última oração e saiu. Passadas 7 horas de cirurgia, eu saio da sala de cirurgia, minha mãe está lá esperando, e os médicos tinham dito: se ele resistir à cirurgia, ele sai daqui, direto para a UTI, pelo menos 3 semanas. E vamos ver como ele vai reagir. Só que aí, para surpresa dos médicos, eles não sabiam o Deus que aquela senhora serviu. Eles não sabiam o Deus que pode fazer todas as coisas. Eles não sabiam que os médicos dos médicos estavam presentes naquela sala. Pois ao invés de eu ir para o UTI, eu saí direto para o quarto da enfermaria. Ao invés de ficar 21 dias internado na UTI, com 5 dias eu estava em casa, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso não é sorte, isso não é acaso, isso é milagre. O salmista declarou: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E hoje eu estou aqui, diante dos irmãos, para dizer: Deus me deu vida, e vida com abundância, enquanto todos esperavam pela morte. Quando os médicos disseram: ele não vai resistir, Deus disse lá de cima: ele vai viver e contar as minhas obras. E aqui estou hoje, não como sobrevivente, mas como testemunha da fidelidade desse Deus grandioso. Talvez você esteja aqui hoje e sinta que a vida perdeu o sentido. Talvez até esteja respirando, mas por dentro já se sente morto. E eu quero profetizar sobre você: não morrerás, mas viverás e contarás as obras do Senhor na sua vida. Porque a sua história não acabou. A sua história não termina aqui. Se você está de pé, é porque ainda Deus tem plano na sua vida. Amém? Continuando na palavra. Romanos capítulo 8, versículo 28 vem dizendo da seguinte forma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu contei vários milagres aqui, só que muitas das vezes, na nossa alimentação, na nossa pressa, nós queremos um milagre instantâneo. Deus opera milagres instantâneos, opera,
Você ora e o milagre acontece na hora. Acontece. Mas só que existem milagres que Deus permite, que passamos um processo para nos adequarmos ao centro de sua vontade. Porque Deus nem sempre age de forma instantânea. Muitas das vezes Ele nos permite passar pela prova para nos achegarmos a Ele. Isso não significa ausência de milagre. Se você passou por um processo, não significa que Deus não operou o milagre na sua vida. Significa que Ele tem um plano maior. E até o processo faz parte do milagre na sua vida. Por quê? Porque Deus não é apenas Deus do resultado. Ele é Deus do caminho. Ele não governa só o fim. Ele também governa cada detalhe do meio. Às vezes o maior milagre não é ser poupado da prova, amados, mas é ser sustentado por Ele durante toda a prova. E eu quero contar aqui o último testemunho da noite. E esse talvez seja para nós, pelo teor, por ser tão recente, a maior prova do amor de Deus em nossas vidas. Esse último testemunho ele começa mais ou menos há 1 ano atrás. Talvez 1 ano e 2 meses. Talvez 1 ano e 3 meses. Quando num exame de rotina, numa mamografia, a minha esposa descobre um câncer de mama. Eu confesso que foi um baque. Eu confesso que dessa vez o inimigo quase conseguiu dar uma rasteira. Mas aí você lembra de todos os ensinamentos de sua mãe, né? Está faltando tudo, está difícil? Tá. Deus é fiel. A enfermidade bateu a porta, bateu. Deus é fiel. As adversidades chegaram. O tempo do inverno chegou. O dia mau chegou. Mas Deus é fiel. Eu lembro do dia que ela chegou em casa com o resultado dos exames que ela havia feito, chorando, os prantos. Ninguém sabia ainda. Nós nos abraçamos na área do fundo de casa e eu falei para ela: você crê que Deus vai te curar? Você crê que Deus é Deus de milagres? Eu creio. Então vamos orar junto. E depois nós contamos para todo mundo o milagre que você está recebendo nessa hora. E ali abraçado nós começamos a orar: Senhor, é em Ti que nós temos crido. Senhor, é em Ti que nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança. Sabemos que somos falhos, sabemos que somos pecadores, sabemos que não somos dignos, mas estamos clamando a Ti. O Senhor te levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Mas nós estamos clamando em nome de Maria, nós não estamos falando em nome de Buda, nós não estamos clamando em nome de Alá, não! Nós estamos clamando em nome do Senhor, que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Opera o milagre. Se for necessário passarmos pelo processo, nos dê força para resistirmos e faça-nos aproximarmos mais de Ti. Amém e amém. Conta para sua mãe, conta para minha mãe, e domingo eu conto na igreja. E assim foi. Conta para nossos familiares. No domingo à noite eu escrevi uma cartinha, mandei para o pastor Aristeu. Ele está aqui, dá com licença, posso ler? Nós escrevemos da seguinte forma: pedido de oração. Queridos irmãos e irmãs, hoje venho diante de vocês com o coração cheio de amor, fé e esperança
para pedir que nos unamos em oração por minha esposa Adriana Banheiro Ferreira. Recentemente ela foi diagnosticada com câncer de mama e amanhã daremos início ao tratamento em Jaú, confiando que Deus está no controle de tudo. Em Tiago 5, 14 e 16 diz que a palavra nos ensina que devemos buscar a ajuda da igreja em momentos como este. E é por isso que vem pedir a todos que orem conosco. Nós já oramos em casa e já temos a cura total dela, mas sabemos o quanto a intercessão dos irmãos pode fazer a diferença, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Acreditamos que Deus já está operando um milagre e que muito em breve estaremos aqui, testemunhando a cura completa, dando glórias ao Senhor e cantando o hino da vitória. Sabemos que não há vitória sem luta, mas também não há campeão sem troféu. E com a graça de Deus, esse troféu será a saúde restaurada da minha esposa. Contamos com as orações de todos vocês e agradecemos de coração por cada intercessão. Que Deus abençoe cada um. E foi com essa fé que nós iniciamos no dia seguinte o tratamento de Jaú. Foram 4 sessões de quimioterapia vermelha, foram 12 sessões de quimioterapia branca, depois veio a cirurgia, e eu falo que Deus muda os detalhes, eu falo que Deus muda os detalhes, porque é lindo demais o jeito que Deus opera nas nossas vidas. A minha esposa ela foi operada na 7ª semana de oncologia, ali em Jaú, onde mastologistas do Brasil inteiro têm a honra de participar dessa semana através de um convite que é feito do Hospital de Jaú para todos os hospitais que tratam de câncer de mama no país. E ela teve a oportunidade de ser operada na 7ª semana de oncologia. E ele tinha prazo de 100 médicos na 7ª semana de oncologia. Várias equipes, tá? Sabe aqueles matadores de porco? Aquilo era uma rinca de mulher assim, ó, para ser operada. Era praticamente uma sorte. Essa aqui o irmão José vai operar, essa aqui o pastor Rinaldo vai operar, essa aqui o pastor Lester vai operar, essa aqui o pastor Gerson vai operar. E chega a vez dela de ser operada. Quem foi o médico responsável pela cirurgia dela? O médico dos médicos de Jaú. O professor dos professores de Jaú. O chefão da junta médica que foi o responsável pela cirurgia dela. Sabe o que isso significou para mim? Que o médico dos médicos estava presente naquela sala. A cirurgia foi um sucesso. A recuperação foi um sucesso maior ainda. Ainda faltam alguns detalhes. Falta 15 sessões de idade que vai iniciar na próxima semana. Mas no final de outubro, todo o tratamento será encerrado. E a nossa vitória já está sendo decretada pelo poder do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nós aprendemos uma lição, que nem sempre o milagre é só o fim. O milagre também é o processo, é a paz que sustenta, é a força que renova, é a presença de Deus em cada detalhe. Porque eu garanto para os irmãos que isso nos aproximou mais de Deus. Nós tínhamos falhas que talvez por força própria, talvez nós não conseguiríamos nos desvencilhar e se aproximar de Deus. Mas todo esse processo nos aproximou, nos fez enxergar a mão de Deus sobre as nossas vidas e nos fez buscá-lo com mais intensidade. Inclusive eu tirei a barba, né? Percebam, estou indo para o final já, mas agora só mais um pouquinho, eu prometo ir para o final. Percebam, o milagre não foi apenas no final, não foi. O milagre foi em cada detalhe do caminho, porque o milagre é maior, eu acredito, eu creio sim, que foi naquele dia que oramos juntos, abraçados na área da nossa casa. Ali, Deus já tinha decretado a vitória. Ali, Deus já tinha escrito que nesse dia nós estaríamos testificando do seu poder. Que nesse dia nós estaríamos testificando a sua misericórdia. Que nesse dia nós estaríamos testificando que Ele é o que sou, Ele é o que faz, Ele é o que cura, Ele é o que opera maravilhas em sua vida. Talvez você esteja aqui vivendo o processo, talvez esteja pensando: Senhor,
Porque ainda não terminou. Porque ainda não mudou. E Deus te responde nesta madrugada: eu continuo no controle. Eu estou no processo. O milagre não é só o resultado, é também a caminhada até lá. Por isso, amados, não questione. Por isso, amados, não murmure. Apenas adore Deus no processo. Louve no vale, louve nas provações, exalte nas noites de choro, porque no tempo certo você verá que tudo cooperou para o seu bem, daquele que ama a Deus. O salmista vem gritando, bradando, dizendo com força: o choro pode durar uma noite, mas tenha certeza, porque a alegria, ela vem logo ao amanhecer. E eu tenho certeza que o amanhecer de Deus está chegando na vida da igreja. Já partindo para o final, e se deixar a gente vai entrar pela uma hora, né? Nós começamos essa noite com oração, escolhendo vigiar, escolhendo adorar, e nós vamos terminar do mesmo jeito, adorando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós não vamos sair daqui pedindo, mas nós vamos sair daqui agradecendo. Porque, meus irmãos, nós caminhamos nessa noite lembrando quem é o nosso Deus. Percebam, primeiro, Ele é o Deus que dá vida onde não havia possibilidade. Segundo, Ele é o Deus que remove enfermidades incuráveis. Terceiro, Ele é o Deus que honra a fé simples. Quarto, Ele é o Deus que nos livra da morte. E quinto, Ele é o Deus que governa até no meio do processo. Em cada ponto, em cada detalhe dessa mensagem, nós vimos que não estamos falando apenas de histórias antigas da Bíblia. Não, eu não estou falando de quando Deus abriu o mar vermelho. Não, eu não estou falando de Deus quando Deus fez o parado na rocha. Não, eu não estou falando de quando Pedro caminhou sobre as águas. Não, eu não estou falando de quando Jesus multiplicou os pães. Não, eu estou falando de milagres que Ele realizou nos nossos dias, milagres que Ele realizou na minha vida, milagres que Ele realizou na vida da minha família, e Ele também pode fazer na sua vida. O Salmo 126, que foi o texto básico que nós lemos, diz: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Repare, essa não é só uma frase bonita, não é, ela é uma declaração de fé. É dizer: eu não esqueci do que Deus já fez, porque Ele já fez, eu tenho esperança que Ele ainda fará na minha vida, na minha família, no meio do meu trabalho, aonde eu colocar as minhas mãos, aonde eu pisar os meus pés, o Senhor estará comigo, me prosperando, me abençoando e me fazendo triunfar. Talvez você não tenha chegado aqui hoje por acaso. Talvez você tenha chegado aqui cansado, pastor, que eu até com roupa da usina. Talvez você esteja desanimado por tanta coisa que aconteceu com você nos últimos dias, com perguntas que para você não tem resposta. Talvez você esteja enfrentando um processo difícil, uma dor no corpo, uma dor na alma, uma opressão, uma depressão. Mas a palavra do Senhor para você nessa madrugada é a seguinte: ainda não acabou. Se Ele te sustentou até aqui, Ele vai te levar adiante. Ele continua escrevendo a sua história. A sua história não termina inacabada com a história de Jonas. A sua história, Deus continua escrevendo. O seu livro ainda não tem o fim, porque a sua vitória ainda vai chegar na sua vida. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Já estou indo para o final, de verdade mesmo. Aí é verdade, não, meus. O tempo ali que ele me deu, ele falou que era 40 minutos, já foi faz hora. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Esqueça do seu irmão da esquerda, esqueça do seu irmão da direita, esqueça que o Marinho está fazendo essa transmissão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Traga agora a sua memória. Pense, lembre do maior testemunho da sua vida. Comece a lembrar
Deus já fez na sua vida. E eu quero te dar um tempo para você fazer dessa memória, dessas coisas que Deus já fez na sua vida, um momento de adoração. Não peça nada, não peça nada. Apenas comece a agradecer em voz alta. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor me salvou. Eu te agradeço porque o Senhor me libertou de uma nação de pecados. Eu te agradeço porque até que o Senhor tem me sustentado, até que o Senhor tem me ajudado. Apenas agradeça, agradeça, agradeça. Tenha gratidão pregada em seu coração. Tenha gratidão pregada na tábua da sua alma. Agradeça ao Senhor que fez grandes coisas na sua vida. Se alegre na presença dele nessa madrugada. Se alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Então adore, adore, agradeça, adore. Se alegre na presença do Senhor neste momento. Nós não vamos sair daqui apenas pedindo. Nós vamos sair daqui adorando nessa madrugada. Porque o mesmo Deus que já fez grandes coisas, Ele ainda tem grandes coisas para fazer. Levante a sua voz, adore ao Senhor, declare comigo: grandes coisas fez o Senhor para mim, grandes coisas fez o Senhor pela minha família, grandes coisas fez o Senhor pelos meus, grandes coisas fez o Senhor na minha vida. Por isso eu me alegro na sua presença, por isso eu adoro, por isso eu declaro honras ao seu nome, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda exaltação. Adore ao Senhor, porque no meio da sua adoração Ele visita a sua família, no meio da sua adoração Ele visita a sua casa, no meio da sua adoração Ele visita aquele filho que não tem mais jeito, no meio da sua adoração Ele visita aquela enfermidade que o médico não amou, no meio da sua adoração Ele abre porta onde não há porta. A minha esposa cantou um corinho, eu quero cantar com vocês. Continue adorando, continue adorando, continue exaltando. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter um Salvador. E quem é Ele? O Salvador. Ele é Jesus que por você morreu na cruz. Sua vergonha e o seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, o amor que a sua igreja não te deu, o amor que seus pais não te deram, o amor que a sua família não te deu. Sabe quem dá? Jesus te dá. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Antes mesmo, quando você era informe no ventre da sua mãe, Ele já havia te escolhido, Ele já tinha feito uma promessa sobre a sua vida. Creia, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir a sua vida. Feche os seus
ansia a sua presença, que a sua presença nos acompanhe, porque assim nós temos certeza e convicção da nossa vitória. Fica conosco, papai, em nome de Jesus eu te agradeço e te peço, amém e amém. Amados, obrigado por aguentar uma hora a gente falando. Eu peço que os irmãos ainda continuem nos ajudando em oração. Nós somos carentes das orações dos irmãos. Como eu disse, ainda tem uma partezinha do tratamento, mas nós cremos no milagre. Vamos nos ajudar em oração. Eu tenho certeza que a vitória já é nossa, pelo nome de Jesus. Amém.